A invasão do perfil da primeira-dama do Brasil numa rede social. As operações da Polícia Federal a fim de identificar o autor. Uma investigação sob a guarda do Supremo. Um episódio que expõe um ambiente tóxico digital, onde o discurso de ódio é crescente, especialmente contra as mulheres, e que põe em xeque o poder de reação das grandes plataformas. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Dia de mais uma operação da Polícia Federal contra suspeitos de invadir o perfil de Rosângela da Silva, a Janja, na rede social X, o antigo Twitter. Perfil em que ela tem 1.200.000 seguidores. Segundo a TV Globo, um adolescente de 17 anos de Sobradinho, um município do Distrito Federal, confessou ter hackeado a conta da primeira-dama. 2 dias antes, os policiais já tinham saído às ruas. Eles bateram a porta de outro suspeito, este de 25 anos, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O homem foi ouvido, negou ter participado da invasão e acabou liberado. Os investigadores ainda tentam saber se houve uma ação conjunta. A invasão do perfil da Janja ocorreu na segunda-feira, entre 9h37 da noite e 10h30 da noite. Nesse período, foram publicadas mensagens machistas contra a primeira-dama, coisas feias mesmo, tudo num tom de ódio contra as mulheres, jogado ali de forma explícita. O invasor também usou o perfil para xingar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para falar do mensalão, o escândalo que atingiu o PT nos anos 2000. Teve ataque ainda aos políticos em geral. Sobrou até para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que foi chamado de bandido. Eu quero avisar aí que eu estou ciente que a Polícia Federal está investigando isso aqui. Eu não estou nem aí, eu sei que vai dar alguma coisa. Talvez não dê, talvez dê, depende do sistema judiciário desse país, que é quebrado, por sinal, e eu sou um cara que julga muito que as leis desse país são frágeis, são uma porcaria e que só tem político roubando. Então, se eu for preso, eu quero avisar vocês que não acredito que eu vou ser preso, talvez tenha consequências jurídicas, mas eu quero avisar vocês que isso acontece só com gente honesta. Você ouviu aí um áudio publicado no perfil da Janja pelo invasor. É um discurso que reproduz aquela lógica antissistêmica que tomou conta de parte da população brasileira nos anos recentes. Um discurso que embala uma extrema-direita bastante vocal e bastante agressiva. E o hacker não parece muito preocupado com as consequências do ato. No caso de adultos, isso pode configurar crimes de difamação, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Além do crime de invasão de dispositivo informático, com pena também de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. No caso de adolescentes com menos de 18 anos, a punição é de caráter socioeducativo. O Alexandre de Moraes, que relata no Supremo inquéritos que envolvem fake news, milícias digitais e discursos de ódio, chamou para si a guarda da investigação. Foi ele quem autorizou os mandados de busca e apreensão em Minas e no Distrito Federal. O fato do caso da Janja ficar no Supremo foi questionado por opositores do governo Lula. Isso porque ela não tem foro privilegiado como primeira-dama do país. Primeira-dama não é um cargo oficial. Segundo os adversários do presidente, o caso deveria ficar nas mãos da primeira instância judicial. Só que o Alexandre de Moraes tem puxado para sua guarda os inquéritos que envolvem os discursos de ódio das chamadas milícias digitais. E nos posts publicados no perfil da primeira-dama, autoridades como o Lula e o próprio ministro do Supremo foram citadas. A despeito dessa discussão jurídica sobre os poderes do Alexandre de Moraes, que aliás é uma discussão válida, o episódio da invasão do perfil da Janja expõe o problema grave da misoginia, um problema crescente no ambiente digital no Brasil e no mundo. Misoginia, um sentimento extremo de repulsa, desprezo, desrespeito e ódio contra as mulheres. É uma violência que não se restringe a pessoas públicas como a Janja. Um levantamento da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, que é uma organização de defesa dos direitos humanos em ambientes virtuais, mostra que 67% das vítimas de discurso de ódio em ambientes digitais são mulheres. Esse levantamento apontou também que as denúncias de discurso misógino na internet cresceram 250% de 2021 para 2022. Tudo isso num país que ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo dados de 2021 do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Feminicídio, vale lembrar, é o assassinato motivado pelo fato da vítima ser mulher.
Em 2022, aliás, o Brasil bateu recorde de feminicídios, com uma mulher morta a cada 6 horas. A primeira-dama usou sua conta no Instagram para tratar do tema na terça-feira, dia seguinte à invasão do seu perfil no X. Ela escreveu o seguinte: "O que eu sofri ontem é o que muitas mulheres sofrem diariamente. Mulheres no Brasil inteiro são vítimas de ataques machistas que tomam conta das redes sociais e muitas vezes saem dela, acabando em agressões físicas e feminicídios. Milhares de mulheres perdem ou até tiram a própria vida a partir de ataques como esse que eu sofri." O caso da Janja levantou também uma outra questão, que é como as plataformas agem diante dos discursos misóginos e também sobre qual é o poder de reação dessas plataformas diante de situações de invasão como ocorreu com a primeira-dama. O ministro dos Direitos Humanos disse o seguinte a respeito do episódio: "É espantosa, mas não surpreendente, a postura das redes sociais, particularmente da plataforma X, antigo Twitter, que falham miseravelmente em garantir a segurança do usuário. E o pior, ainda são lenientes e permissivas diante do discurso de ódio, da misoginia e da intolerância." No artigo de 2021, a repórter da BBC, Marianne Spring, especializada em desinformação, também abordou o tema. A jornalista britânica escreveu o seguinte: "Empresas de redes sociais dizem que levam a sério ataques a mulheres online e que possuem regras para proteger usuários de abusos. Entre as medidas estão suspender, restringir ou até fechar contas. Mas a minha experiência indica que muito frequentemente as empresas não fazem isso. Eu reportei ao Facebook algumas das piores mensagens que eu recebi, incluindo ameaças de ir até a minha casa para me estuprar e cometer atos sexuais horrendos. Mas, meses depois, a conta continuava no Facebook, juntamente com dezenas de outras no Instagram e no Twitter, que me enviavam ameaças e xingamentos. Aparentemente, minha experiência faz parte de um padrão." Segundo a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, integrantes do governo federal consideraram muito lenta a reação do X após a invasão da conta da Janja. O hacker postou mensagens violentas por quase 1 hora, falando inclusive sobre estupro. Só depois desse tempo, os responsáveis pela rede social conseguiram bloqueá-lo. Além disso, demorou 1h30 para que o antigo Twitter retirasse todas as postagens ofensivas do ar. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, pediu via notificação extrajudicial para que a plataforma preserve os registros de acesso ao perfil da Janja, para facilitar a identificação do responsável pela invasão. No Congresso, políticos aliados do governo Lula fizeram a ponte entre o ataque à Janja e o crescente discurso de ódio disseminado pela extrema-direita que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL paulista, afirmou que o conteúdo dos posts feitos na conta da primeira-dama, abre aspas, é um caso de violência política de gênero, explícito e confesso de um sujeito visivelmente influenciado pela ideologia bolsonarista, antidemocrática, machista e violenta, fecha aspas. Já bolsonaristas, como o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, disseram que o governo iria usar o episódio para voltar com a pauta da regulação das redes sociais, que está parada no Congresso. O parlamentar, que já protagonizou cenas de transfobia e machismo no plenário da Câmara, falou em sanha de regular a internet e chamou os governistas de previsíveis. Alguns bolsonaristas disseminaram até uma teoria da conspiração de que tudo foi uma armação para que o governo pudesse censurar o ambiente digital. Claro que não há qualquer evidência disso. Na operação desta quinta-feira, a Polícia Federal apreendeu um computador, 2 celulares e 5 pendrives na casa do adolescente de 17 anos que a TV Globo diz ter confessado ser o autor da invasão do perfil da Janja no X. A misoginia, porém, continua solta por aí, nas redes e nas ruas. O Senado aprovou na quarta-feira o nome de Flávio Dino para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Aprovou também o nome de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. Os dois passaram antes por uma sabatina conjunta na Comissão de Constituição e Justiça. Foram 10 horas respondendo às perguntas dos parlamentares. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, como foi a sabatina? A sabatina em conjunto foi uma novidade para esses cargos, o que gerou inicialmente questionamentos ao novo modelo. Acabou que o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, não abriu mão de sabatinar os dois ao mesmo tempo, alegando que o Senado precisava agilizar as diversas sabatinas que estavam pendentes neste final de ano, para outros cargos também, mas ele permitiu que as perguntas fossem feitas pelos senadores um por vez, e não em bloco como era a ideia inicial.
Com 10 horas de sabatina, não é como se tivesse faltado tempo para a inquirição. Mas, claro, as perguntas ficaram mais concentradas em Flávio Dino. Já era esperado que Paulo Gonet, que teve apoio para ser indicado à Procuradoria-Geral até mesmo de bolsonaristas raiz, tivesse uma sabatina tranquila. Em relação a Dino, foi marcante o contraste com outras vezes em que ele foi ao Congresso neste ano e as provocações da oposição bolsonarista costumava responder com tiradas. Ontem tudo teve um tom bem mais tranquilo. Ele já abriu sua apresentação defendendo uma atitude autocontida do Judiciário na hora de avaliar a constitucionalidade das leis produzidas pelo Congresso, que era o que os parlamentares queriam ouvir. Os dois também fizeram acenos à oposição, seja evitando falar dos inquéritos que atingem o bolsonarismo, seja defendendo o papel do Congresso para tratar de temas controversos na sociedade. Ao mesmo tempo, os senadores bolsonaristas sabiam que Dino já tinha os votos para ser aprovado, como costuma acontecer mesmo nessas indicações para o Supremo. O presidente só anuncia alguém depois de checar se aquele nome consegue passar. Então, esses senadores até marcaram posição contrária a Dino, fizeram críticas, mas num clima mais ameno. Com certa dose de ironia, Dino até ganhou os parabéns de vários bolsonaristas pelo comportamento na sabatina. Isabela, a votação no plenário do Senado ficou dentro do esperado? Cada um precisava de 41 votos no plenário para ser aprovado. Gonet, com folga, teve 65 e 11 contrários. Já Dino passou, mas com bem mais aperto. Foram 47 votos a favor e 31 contra. Essa foi a segunda votação para ministro do Supremo mais apertada desde a redemocratização. Um pouquinho mais justa só a de André Mendonça, indicado em 2021 por Jair Bolsonaro e aprovado com um placar de 47-32. E olha que o governo Lula se mexeu bastante para conseguir a aprovação de Dino. Teve muita conversa nos bastidores, inclusive com liberação de recursos, e ontem ministros reassumiram seus cargos de senadores para poderem votar. Enfim, Dino vai ser ministro do Supremo. Agora o próximo passo é ver quem assume o Ministério da Justiça no lugar dele. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. E aproveita que a promoção para assinar o Nexo com a sua conta do Google está chegando no final. É um desconto de 60% na assinatura anual para você ter acesso a tudo que a gente produz. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio, caso você queira assinar. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana eu trago dicas culturais que a equipe da Gama reuniu para você dar uma desacelerada da correria do fim do ano. Então tem muita coisa para assistir. Para começar, tem o filme novo da Netflix, O Mundo Depois de Nós, com Julia Roberts e Mahershala Ali. O filme conta a história de uma família que sai de férias e, de repente, as conexões do celular, da TV não funcionam mais. E aí as consequências desse desligamento geral são um mundo em colapso, que se mostra capaz de implodir. A produção é de Michelle e Barack Obama e o filme é um thriller de Sam Esmail, que está disponível na Netflix. Ele apresenta uma ideia de apocalipse incomum, que traz nas entrelinhas o racismo velado, a nossa dependência da tecnologia e as consequências de uma guerra de narrativas. Para assistir também, tem o fim de The Crown. Chega agora, nessa quinta-feira, dia 14, a Netflix, a segunda parte da temporada final da série, que acompanhou a família real britânica desde antes da coroação de Elizabeth II. Foram 6 temporadas. E depois dos últimos capítulos terem sido dominados pelo carisma de Lady Di, a série agora foca no fim da vida da rainha, que atravessou o século XX no poder, e no príncipe William, filho da princesa Diana, que agora sente o peso do seu papel na família, ao mesmo tempo que se aproxima de Kate Middleton. E aí, para assistir também, tem Assim Como a Gente, o novo programa de Fátima Bernardes no GNT. Nesse programa, ela recebe 2 convidados que têm algo em comum para compartilhar relatos, segredos, tudo sobre um assunto.
Tem um episódio com o Fábio Assunção e o Felipe Camargo, que foi ao ar no dia 1º de dezembro, que emociona por tratar com seriedade, empatia e delicadeza um tema muito duro e cheio de tabus, fonte de preconceitos e estigmas: a dependência química vivida pelos atores. Também na linha de desacelerar, a gente traz Romances para Ouvir. São os livros de Annie Ernaux que agora dá para escutar também. A editora Supersônica acaba de lançar a versão em audiolivro de O Lugar, da vencedora do Nobel, Annie Ernaux. E eles estão na voz da atriz Isabel Teixeira de Pantanal. Para muitos, esse foi o romance que levou à consagração da escritora francesa. Nele, a Ernaux se volta à vida do pai e à sua própria relação com a família. Além da obra, também estão disponíveis pela editora as versões em áudio de O Acontecimento e O Jovem. E para terminar, quem está em São Paulo pode ver a exposição Tornar-se Orlan, no Sesc Avenida Paulista. Essa exposição traz 60 anos de obras da artista francesa a São Paulo. Em 1964, para você ter uma ideia, a Orlan já fazia nus e ensaios fotográficos para protestar contra os paradigmas sociais e os padrões de beleza. E nos anos 90, ela virou tema de debate por suas cirurgias performáticas. Elas eram feitas ao vivo e os resultados pareciam não importar. Eles eram apenas meios para questionar os limites natural e artificial do corpo. Vai até o dia 28 de janeiro. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até lá! Do cerco ao invasor do perfil de Janja no X, passando pela aprovação de Dino e Gonê no Senado e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, produção de arte de Mariana Simonetti, participações de Isabela Cruz e Isabela Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!